A gente começa hoje uma nova série de mensagens e eu coloquei a camiseta porque também é uma lembrança do jubileu da PIB, né? Então, eu já tenho uma, a Cláudia também tem uma, quem cuida disso é o Ministério de Comunicação da Igreja, Camila está lá em cima, você pode falar com ela, encomendar uma camiseta, tem assim preto e laranja e também tem assim verde e limão. Como eu sou anti-verde, eu não quis verde, você já sabe por quê, né? Não preciso falar. Então, eu não gosto de verde, eu não como alface, verdura, porque é verde. Se fosse de outra cor, eu comeria, né? Eu como, por exemplo, repolho roxo, mas não como repolho verde, né? Mas tem, assim, na cor verde-limão. Se te interessa essa cor, não tem problema nenhum, também procura ela. Bom, por que 70 vezes 7? Porque uma das temáticas, quando nós pensamos em jubileu, é que no ano do jubileu tudo era perdoado. Havia um toque de uma trombeta e aqueles que por acaso perderam propriedade, aqueles que eram escravos, gente que se vendeu como escravo, pai que vendeu o filho como escravo por causa de dívida, no ano do jubileu tocava a trombeta e toda a dívida era esquecida, tudo era perdoado e todo cidadão israelense poderia começar de novo. Poderia ter um recomeço nas suas finanças. Poderia ter um recomeço como dono de uma propriedade. Um pai de família poderia recomeçar de novo com a família dele, porque agora o filho foi devolvido, a filha foi devolvida. E o ano do jubileu a gente pensa nisso, que muita coisa na nossa vida para a gente recomeçar, a gente precisa primeiro perdoar. A gente tem que aprender a deixar o passado lá atrás, e só é possível por meio de perdão, porque senão a gente não começa nunca. Você está aqui no dia de hoje, dia 30 de junho, presente aqui na PIB, mas a memória e o coração está há 10 anos atrás. Deus passa aqui para te abençoar, você não está aqui. Está lá no passado. Então a gente vai hoje ler Evangelho de Mateus, capítulo de número 18. Eu peço que você abra lá a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, leitura bíblica a partir do verso de número 21. Eu hoje vou falar com os irmãos apenas uma expressão aqui da Bíblia Sagrada, nesse contexto de perdão. Esse é uma perícope um pouco comprida, começa lá no versículo 15, mas nós leremos a partir do verso de número 21, e a leitura que eu faço na NVI. Peço aos irmãos que se coloquem em pé para me acompanhar na leitura da Bíblia Sagrada. Versículo 21 diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas 70 vezes 7. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e você pode se sentar. Então nós começamos hoje, em comemoração ao nosso jubileu, a falar a respeito dessa temática. É uma série de mensagens que nós vamos ter uma conversa a respeito de perdão, e se faz necessário porque é um assunto muito difícil para cada um de nós. Tem um monte de coisa que é difícil para a gente quando Deus vem e fala com a gente. Uma das coisas muito difíceis é perdão, porque sempre quando a gente vai falar sobre perdão, tem alguém que se sente culpado, tem gente carregando culpa, é um passado que não deu certo, é uma história que não deu certo, e a gente olha para trás e fala, puxa, se eu tivesse naquele tempo feito uma coisa diferente. Então é um assunto um pouco complicado para a gente. Tem dois assuntos muito complicados que eu entendo que é difícil a gente tratar na Bíblia Sagrada, olhando para ela assim, com o coração muito aberto. Uma dessas coisas é falar sobre perdão. A gente tem muita dificuldade com isso aqui. E a nossa temática, esse tema 70 vezes 7, ele parte numa conversa que Jesus tem com os seus discípulos. Jesus está falando com eles desde o verso de número 15, vai contar uma parábola depois, e em todo o contexto gira em torno de um negócio chamado perdão. E nessa conversa que Jesus tem aqui com seus discípulos, a mola propulsora para essa conversa aqui é uma pergunta que o Pedro apóstolo ele faz para Jesus. Inclusive é uma pergunta que eu acredito que todos nós gostaríamos de fazer.
Principalmente quando você vai no EBD ou está num tema como esse, hoje à noite, e alguém vem e diz assim, o nosso tema hoje é perdão. O Pedro fez uma pergunta que, quando esse assunto vem à tona, a gente gostaria de fazer também essa mesma pergunta. Porque quando o pregador fala o tema é perdão, alguém diz assim, bom, lá vem outra coisa, de novo esse negócio de perdão, esse assunto eu não aguento mais. Mas a pergunta lá dentro é assim, até quantas vezes eu vou ter que perdoar essa pessoa? Até quando eu vou ter que perdoar? Quantas vezes, inclusive, eu vou ter que perdoar? Eu não aguento mais esse negócio, por exemplo, na Bíblia Sagrada, de perdoar. A gente tem sempre alguém na memória quando vai falar a respeito desse assunto. Então, todos nós gostaríamos de ter feito essa pergunta para Jesus. Quantas vezes eu vou ter que perdoar? Até quando eu vou ter que ficar perdoando? O apóstolo São Pedro, ele é espertinho. Porque ele não apenas faz uma pergunta para Jesus, como também dá uma resposta. Ele pergunta, quantas vezes eu vou ter que perdoar meu irmão? 7? Ó, perguntou e respondeu. E Jesus fala para Pedro, Pedro, não apenas 7. Não é apenas 7 vezes. A resposta de Jesus, ela é emblemática porque ele vai dizer, eu lhe digo, quando Jesus, na Bíblia Sagrada, fala assim, em verdade, eu lhes digo. Quando Jesus fala assim, eu lhes digo, aí vem chumbo grosso. Ele está dizendo, o que eu vou falar agora é grave. O que eu vou falar agora é muito sério. Em algumas traduções vai aparecer dessa forma. Em verdade, eu vos digo. Quando essa expressão, eu vos digo, aparece, é chumbo grosso. Porque Jesus vem e fala para o apóstolo Pedro, não até 7, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7, Pedro. É uma resposta absurda para a gente. Perdoar alguém 70 vezes 7. Talvez seja absurdo porque a gente, de alguma forma, nunca parou para pensar exatamente o que significa esse negócio chamado perdão. Toda vez que eu explico a respeito de perdoar, ou de pedir perdão, ou de oferecer perdão para alguém, tem gente que vai embora para casa pensando assim, é fácil, o pastor explicou, eu achava que era mais difícil, mas eu entendi que é fácil. Mas outras pessoas, quando eu falo a respeito desse assunto aqui, ela possivelmente pensa assim, é muito mais complicado do que eu imaginei. Por isso que para mim é muito difícil perdoar, porque o pastor explicou o que é perdão e eu achei assim muito complicado. Eu hoje não vou me colocar na tarefa de explicar o texto grego de perdão e dar todas as possíveis traduções, explicação a respeito dessa palavra, dessa expressão perdão. Eu não vou me propor a fazer isso hoje. Mas eu estou me propondo a dizer que se você foi perdoado por Deus já, se os teus pecados já foram perdoados, você não vai ter muita dificuldade a respeito daquilo que eu vou falar. Mas se você ainda não foi perdoado por Deus, o que eu vou falar aqui hoje não vai ter muito sentido para você. Se você ainda não acertou as contas com Deus a respeito da tua história de vida, a respeito dos teus pecados, a respeito da tua dívida que você tem para com Deus, porque é isso que o perdão resolve. Se você não experimentou esse perdão de Deus, não vai fazer muito sentido. Não vai fazer. Mas se você já foi perdoado por Deus, se você já é discípulo de Jesus, o que eu vou falar para você, você vai dizer, faz sentido, agora sim eu entendi. Então a gente precisa entender, por exemplo, uma primeira coisa que serve de base para qualquer outra coisa que eu esteja falando. E o que é que serve de base para qualquer outra coisa? Bom, o perdão é a razão da gente estar vivo. Porque eu sou o Senhor e não mudo, vocês não são consumidos. Porque eu sou o Senhor e não mudo, quando vocês entram aqui na minha presença, vocês não caem duro, mortinho da Silva, porque eu resolvi te perdoar. Porque você entra na minha presença de qualquer jeito, displicente,
O reloginho está correndo 3 minutos, 4 minutos, 2 minutos para começar o culto e o papo está solto. Só continua fazendo isso porque Deus resolveu te perdoar. Se o Senhor não resolvesse perdoar a gente, se Deus não tivesse tomado essa decisão anterior, a gente não estava vivo aqui. Não estava vivo. Tiago vai dizer que os demônios creem e tremem. A gente percebe Jesus andando pela Galileia, quando demônios encontram Jesus, eles se atiram por terra. Os apóstolos, quando compreenderam quem era Cristo, se jogavam para o chão dizendo, se afaste de mim, porque eu sou um homem pecador. O profeta Isaías, quando percebeu a presença de Deus no templo, onde ele estava, ele falou, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, convivo com o povo do mesmo jeito, e agora os meus olhos estão vendo a glória do Senhor, eu estou perdido. Então, a gente não é fulminado, a gente está vivo, bom, porque Deus resolveu nos perdoar. E é esse perdão que sustenta a gente. Um dia Deus resolveu te perdoar, e porque resolveu te perdoar e me perdoar, Ele enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele cresce, não morresse, mas tivesse vida eterna. Aí Jesus pega a tua escrita de dívida, a minha escrita de dívida, ele está lá naquela cruz, olhando para uma multidão, com a dívida de todo mundo que estava ali, e lá na cruz ele diz assim, Pai, perdoa-lhes. Perdoa todos eles. Perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa porque eles não sabem o que é que estão fazendo com o Deus da glória. Perdoa porque eles não sabem ainda quem eu sou. Perdoa porque eles não têm noção daquilo que estão fazendo. Eles não sabem que alguém na minha presença, se o Senhor não resolvesse perdoá-los, ele seria fulminado. Então o pedido de Jesus naquela cruz é muito mais do que um pedido. Por quê? Porque de alguma forma o Deus, o Pai, ele não tem escolha. Ou ele perdoa a gente ou mata a gente. Ou o Senhor vem e concede a gente o perdão, ou seja, mesmo a gente se rebelando, pecando contra ele, ele nos sustenta ainda na vida, ou a gente vai ser fulminado. Então Jesus está dizendo, perdoa. E Deus, ele está entre as duas coisas, ou perdoa, ou fulmina todo mundo. E a gente então só não é destruído, porque Deus, o Pai, resolveu nos perdoar. O mundo, todo ser humano anda na corda bamba. Todo ser humano está vivo e só não é destruído exatamente porque Deus resolveu perdoar e não destruir o ser humano. Isso vem desde o Gênesis. Deus falou, no dia que vocês pecarem, vocês vão morrer. E aí a gente percebe todo o Novo Testamento, um animal sendo morto para substituir a morte do homem. Até que vem lá o sacrifício perfeito. João, quando olha para Jesus, diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que vai possibilitar o perdão de todo mundo. E lá na cruz Jesus diz, Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Porque a gente se tornou rebelde com aquele que é rebelde por natureza, o diabo. Nós nos rebelamos contra Deus, irmãos. A gente foi expulso do paraíso, da presença de Deus, porque a gente se rebelou contra Ele. O apóstolo Paulo tem uma tese interessante, mas apesar de ser a tese do apóstolo Paulo, quem inspira o apóstolo Paulo a escrever o que escreveu foi o próprio Espírito de Deus. Mas o apóstolo Paulo tem uma tese, e a tese do apóstolo Paulo é mais ou menos assim. Ele vai dizer em Atos que nele, em Deus, nós vivemos e nos movemos e não existimos. E aí, no mesmo livro, no livro seguinte, lá, Romanos, ele vai dizer, todos se desviaram de Deus. Bom, se todos se desviaram de Deus, então qual que é a lógica? A lógica é, bom, a gente deveria morrer. Porque se tudo que vive em Deus, se tudo que existe em Deus, e a gente se desviou de Deus, a tese do apóstolo Paulo é assim, vai morrer.
Não vai existir. Bom, e por que a gente pecou, se extraviou, é rebelde e continua existindo? Bom, a gente continua existindo porque Deus resolveu nos perdoar. Deus fez uma coisa por causa de Jesus Cristo. Diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios assim, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, pessoas, não lançando em conta os pecados deles. Deus resolveu, na pessoa de Jesus, nos perdoar. Deus estava na pessoa de Jesus, o Deus Filho encarnado, estava ali reconciliando o mundo com Ele, com o Pai. Não lançando na nossa conta os nossos pecados, as nossas iniquidades. E esse projeto de Deus é um projeto tanto antigo, que o salmista escreveu a respeito dele. O salmista vai dizer, o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. A graça de Deus em andamento, ela começa lá no capítulo 3 de Gênesis, quando Adão e Eva percebem que estão nus, e o Senhor mata o primeiro animal para vestir a vergonha deles. Faz roupa para eles. Porque Deus tomou uma decisão. Que entre te amar e te destruir, Ele preferiu te amar. Tomou a decisão de te amar. Que entre destruir a gente e nos perdoar, Ele tomou a decisão de perdoar a gente. Por isso que o apóstolo São Pedro vai escrever na sua carta, no capítulo 1, versículo de 18 a 20, que o sangue de Jesus é conhecido, é eficaz, antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse, o sangue do Cordeiro era eficaz. Ele já estava agindo, porque Deus tomou uma decisão que me perdoaria. Independente do pecado, que não ia me tratar de acordo com o meu pecado, mas queria me tratar de acordo com a possibilidade de arrependimento, do perdão, que é o que o perdão provoca na gente. Então, se tem uma coisa que a gente precisa compreender, é que a gente só está vivo porque Deus um dia resolveu nos perdoar. Se não fosse isso, a consequência lógica é que a gente deixaria de existir. A gente iria realmente morrer. Inclusive, esse era o propósito do diabo. Lá no Gênesis, lá, a pessoa mais surpresa lá era o diabo. O Senhor falou que no dia que o homem pecasse, ele ia morrer, agora não morreu. Não foi destruído. Porque o diabo, o propósito dele, do maligno, por exemplo, não é assim construir um outro reino para disputar com o reino de Deus. O diabo não tem isso aí, mesmo porque não tem jeito, é uma impossibilidade. O diabo não tenta construir um reino em paralelo com o reino de Deus. Não dá. Não dá porque fora de Deus não existe nada. Tudo que existe, existe em Deus. Mas o diabo lá no jardim, ele tem também uma tese. Ele vai dizer, a tese dele era, por causa do pecado do ser humano, tudo vai ser destruído. O ser humano vai ser destruído. As coisas criadas vão ser destruídas. Tudo vai ser destruído por causa do ser humano. E ele fica surpreso por quê? Porque Deus tomou a decisão de em Cristo nos perdoar e não lançar na nossa conta os nossos pecados. Por isso que se você não foi perdoado por Deus, você tem muita dificuldade para perdoar. Porque Deus estava em Cristo, nos reconciliando com Ele, colocando sobre nós o seu perdão, para que perdoado, eu também pudesse perdoar. Por isso que esse pedido de Jesus aqui, Pai, perdoa, pode passar. Porque eles não sabem o que está fazendo, ecoa o tempo todo. É um pedido para todo dia. É um pedido assim para toda hora. Porque cada pecado nosso deveria levar a gente à morte. Cada pecado nosso deveria levar a gente à destruição. É isso que o Tiago vai dizer, que o pecado gera? O pecado gera, não é que ele assim, talvez vá gerar morte. O apóstolo Paulo vai dizer que o salário do pecado é... Então, assim, toda vez que a gente peca, tem que ecoar no universo, sobre a minha vida, sobre a sua vida, esse pedido de Jesus. Pai, perdoa porque não sabe o que estão fazendo. Porque cada pecado nosso, ele tem o poder de destruição, ele tem poder de morte.
Então, toda vez que a gente resolve pecar, Jesus também tem que dizer: Pai, perdoa, porque ele não sabe o que está fazendo. Não é um pedido que ficou na cruz há 2000 anos atrás. Porque se aquele pedido ficasse lá, eu estaria com problema hoje. Toda vez que a gente peca, Jesus tem que dizer: Pai, perdoa. Porque todo pecado é um ato de rebelião, todo pecado é extravio. Todo pecado é se desviar de Deus, todo pecado é errar o alvo, todo pecado é se desconectar da fonte da vida, todo pecado é a gente se extraviar, é um rompimento com o Senhor. Assim, esse pedido de Jesus, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, tem que ecoar todo dia na minha vida e na sua vida. E é esse pedido que Jesus faz, esse pedido sendo atendido, que mesmo você pecando, continua vivo. A gente só está vivo porque Deus resolveu nos perdoar na pessoa de Jesus Cristo. O texto de Mateus, capítulo de número 18, ele tem um alvo. E qual é o alvo? Os discípulos. Para quem que Jesus está falando esse assunto? Bom, para os discípulos. Não está falando para fariseu. Não está conversando com o doutor da lei. Não está falando com o gentil. Jesus está falando com os discípulos dele. Quando ele vai tratar a respeito desse assunto, ele tem um público específico. Hoje à noite, quando eu vou falar a respeito desse assunto, eu também tenho um público específico. Se você ainda não é discípulo de Jesus, você está isento do que eu vou falar hoje. Se você está nessa igreja aqui, não sei quanto tempo, e não se considera um discípulo de Jesus, também você está isento. Se você ainda não tomou aquela decisão de seguir a Cristo, de andar com Cristo, se você não é discípulo dele, não é com você que eu falo nessa noite. Porque Jesus tem um alvo específico nesse texto. Ele quer falar com os discípulos dele. Os discípulos de Jesus têm algumas características muito singelas. Os discípulos de Jesus, quando ficam sabendo que Jesus vai falar alguma coisa, eles estão atentos. Os discípulos de Jesus, quando sabem que Jesus está no lugar, eles correm para lá. Porque são os discípulos de Jesus. Eles estão atentos ao que Jesus fala. E onde quer que Jesus vai falar e vai estar presente, eles correm para lá. Uma ilustração muito pequena. Eu estou na minha quinta-feira, na minha terça-feira, quarta-feira, assim, andando de boa, e alguém chega e fala assim para mim: escuta, tem culto lá na casa do Neilson hoje, os discípulos de Jesus vão estar reunidos com Jesus. Ah, sabe, eu não vou não, hoje eu estou assim, trabalho até tarde. Se pergunte se você é um discípulo de Jesus, meu filho. Se pergunte. Se hoje de manhã o teu filho falou: pai, você não vai hoje na igreja, na EBD? Você fala: ah, não, hoje eu vou à noite, hoje. Se pergunte uma coisa: será que você é discípulo de Jesus? Olha para a Bíblia, meu filho. Olha para as Escrituras. O discípulo de Jesus estava em volta de Jesus. Tinha multidão seguindo Jesus para ouvir o que Jesus tinha para falar. Se você é desse domingueiro que vem na igreja assim, lá de vez em quando, para fazer descarrego de consciência, se pergunte se você é discípulo de Jesus. Se para você vir aqui ouvir Jesus ou não vir é a mesma coisa, se pergunte. Porque possivelmente você não é discípulo dele. Porque o discípulo de Jesus quer ouvir Jesus. O discípulo de Jesus quer se reunir em torno da pessoa de Jesus. Os discípulos de Jesus, quando alguém fala assim: olha, hoje a gente tem uma reunião na nossa casa e nós vamos ler as palavras de Jesus, e que hora que é? Eu quero ir, é claro, eu vou faltar. Porque os discípulos de Jesus querem sentir o coração queimando quando Jesus fala. Eles buscam
aquele fogo interior que vem da palavra de Deus quando Jesus fala. Então Jesus tem um público específico, os seus discípulos. Se você não se considera discípulo de Jesus, se você não tem nada disso, você está liberado do que eu vou falar. Mas se você é discípulo de Jesus, o que eu vou falar aqui tem a ver com você. Porque se você é discípulo de Jesus, você foi alguém perdoado por Ele. E esse perdão de Deus na tua vida vai fazer de você alguém que perdoa. E sabe por que você não tem dificuldade para perdoar? Bom, porque você é discípulo do Mestre. Jesus um dia falou que os discípulos não são melhores do que o Mestre. Basta que eles sejam iguais. Então você não vai ser melhor do que Jesus. Mas Jesus está dizendo, basta você ser igual a mim. E o que Jesus faz? Pai, perdoa. 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 Se você é discípulo de Jesus, por exemplo, nós cometemos um erro grave. O discípulo de Jesus comete alguns erros muito graves. Por exemplo, a gente quer que pessoas que não são discípulos de Jesus, que não andam com Cristo, que não seguem a Cristo, que não são discípulos de Jesus, vivam como se fosse. Isso é um erro grave. É um erro clássico, inclusive, dos discípulos de Jesus. Ilustro. Tem uma festa lá na família. O único crentão lá é você. O único discípulo de Jesus lá é você. E aí, esse crentão lá no meio da família, onde os outros não são discípulos, quer que todo mundo se comporte como ele. Todo mundo pensa que nem ele. Que todo mundo faz o que ele falou, o que ele faz. Os outros lá não são crentes, não são discípulos de Jesus, não andam com Cristo. Mas ele quer que todo mundo lá na família seja igual a ele. Errado. Errado, meu irmão. Aqueles familiares que não são discípulos de Jesus não vão agir como se fosse. O camarada trabalha lá na empresa e é conhecido lá na empresa como o chato do pedaço. E por que ele é o chato do pedaço? Porque lá no departamento dele, ele demanda assim um ambiente que só pode ser gerado quando os discípulos de Jesus estão reunidos. E olha lá, hein? Tem um monte de discípulos de Jesus reunidos que o ambiente assim não é lá aquelas coisas. Mas quer que lá na repartição, no departamento dele, todo mundo seja que nem ele, que o ambiente lá seja um ambiente espiritual de discipulado. Não é não, meu irmão. Você vai ser o chato lá mesmo. Você não pode querer que os outros sejam aquilo que eles não são. Então, o que eu vou falar aqui tem a ver com uma pessoa, com os discípulos de Jesus. E o que eu falo? Que Jesus está acabando de dizer, perdoa. Você é discípulo? Bom, você tem que perdoar. Você tem dificuldade para perdoar alguém? Se pergunta se é discípulo. Porque aquilo ali é ordem. Pedro aproximou-se e perguntou, Senhor, até quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? Foi Pedro que se aproximou perguntando. Foi o discípulo de Jesus. E Jesus diz o que, irmãos? Jesus não está dizendo assim, olha, dependendo da ofensa, você perdoa uma vez 7. Ó, dependendo do que fez com você, você perdoa assim mais ou menos. Ó, dependendo do que te fizeram, você pensa se vai perdoar. Você faça aí uma novena primeiro, entendeu? Faz aí também assim uma procissão. Faz assim uma encruzilhada primeiro. Porque se você está pensando em tudo isso, se vai perdoar, se não vai, você é um desobediente. Perdão não é saber se eu vou dar, se eu vou perdoar ou não vou. É uma ordem, é para perdoar e pronto, acabou. Não tem se. É 70 vezes 7. Quantas vezes? 70 vezes 7. Apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Colossenses, pode passar mais um? Ele vai dizer, suportem uns aos outros. Vamos ler todos nós, irmãos, vamos lá? Suportem
Simples, né? Perdoe como o Senhor te perdoou. Você tinha uma dívida impagável, que é a parábola que Jesus conta em Mateus capítulo 18, uma dívida que ninguém dá conta de pagar. E ele perdoou. E ele está dizendo a mesma coisa. Mesmo porque perdão é para dívida impagável. Se você pode pagar, não precisa perdoar, você pede desculpa. Perdão é para dívida impagável. O que fizeram comigo, pastor, é imperdoável. Bom, e aí cabe perdão, então. O que fizeram comigo, bom, o que fizeram com você, assim, é muito difícil para você, é algo terrível mesmo, Bom, então você tem que perdoar. Porque se o outro puder te pagar, não precisa de perdão. Se o outro pode pagar essa dívida, não precisa de perdão. Imagina saindo aqui na porta da igreja para ir embora para casa, e aí de repente você sai, o outro irmão também sai, e de repente bate na tua porta, na sua porta. Uma pessoa que é muito light para dirigir, a Carla saindo, e o Jean chegando na sua porta. A Carla com o carro emprestado ainda. Aí a Carla vai lá e fala assim, Lázaro: ô Jean, me perdoa. O Jean vai dizer: perdoa não, minha filha, troca a porta e está tudo certo. Ué, tem coisa que você pode fazer, consertar, então não precisa de perdão. Porque perdão é para conta que você não dá conta de pagar. Agora, imagina uma pessoa, um irmão, uma pessoa aqui, uma irmã, saindo aqui na porta da igreja com pressa para ir embora, porque quer ver não sei o que lá que vai passar na televisão, ou está com muita fome, e de repente atropela uma criança. Mata uma criança. Quem paga isso, gente? A única possibilidade desses irmãos continuarem na mesma igreja é se um perdoar o outro. Jesus está dizendo: perdoe como o Senhor lhes perdoou. Não é assim, talvez eu vou perdoar. Não, ele está dizendo, é para perdoar. 70 vezes 7. E você que é discípulo de Jesus, vou te explicar por que você tem que perdoar. O primeiro fato é porque o Senhor mandou. Porque a gente fica se escondendo atrás de algumas coisas. Eu ainda não consigo perdoar. Deus, o Senhor não está perguntando isso, meu filho. Ele está perguntando, não é se você consegue ou não consegue. Ele quer saber se você vai obedecer ou não vai. Porque se você conseguir, talvez o caso seja de perdão. É para obedecer 70 vezes 7. Eu preciso me preparar primeiro, e eu acredito que com o tempo eu vou conseguir. O Senhor não está falando isso. Perdoe. Então, o primeiro motivo que eu devo perdoar é porque Jesus mandou. Mas eu tenho outro motivo, porque você também tem que perdoar. Porque a falta de perdão, ela gera em nós uma vulnerabilidade espiritual. Falta de perdão, irmão. Você não pedir perdão ou não perdoar, vai gerar em você uma vulnerabilidade espiritual. Você é alguém que diz que não perdoa ou não perdoou? Não perdoar vai te predispor para o mal. Você vai ser alguém disposto a fazer o mal. Pastor, por que não perdoar alguém? Eu vou ser alguém predisposto ao mal. Porque você vai ser um fiel depositário da maldade do outro. Você vai ser o guardador da maldade dos outros. Quando a gente não perdoa, nós guardamos a maldade do outro. E aí, porque guardamos a maldade do outro, como a gente é o fiel depositário dele, vai haver dentro de nós uma predisposição também para o mal. Então eu tenho que perdoar. E por que eu tenho que perdoar? Porque o Senhor já me perdoou. E a pessoa lá que me fez alguma coisa, o Senhor também perdoou ela.
já é alguém perdoado por Deus. E se eu não perdoo, você é o guardador da maldade dele. Espiritualmente você está muito frágil. Você vai ter uma predisposição sim para o mal. Porque não perdoa. Porque não perdoa, você é guardador da dívida do outro. Porque você não perdoa, você é um guardador da miséria do outro. Porque você não perdoa, você é guardião do erro do outro. Está sempre olhando o erro do outro. Eu sou o guardião, sou o guarda do erro que o outro cometeu contra mim, pastor. Você é defensor do seu próprio inferno. Porque é bom porque não perdoou. E a pessoa que não perdoa está predisposta para fazer maldade e para o mal. A pessoa que não perdoa dorme mal. Ela tem uma vida atormentada, irmãos. Quem é um atormentado? O que não perdoa. E porque não perdoa, é vulnerável espiritualmente falando. A gente precisa aprender a perdoar, irmãos. A Bíblia Sagrada vem a nós e diz assim: naquilo que depender de vós, o quê? Entende? Não é dos outros. Naquilo que depender de mim, eu tenho que ter paz com o outro. Naquilo que depender de mim, eu tenho que resolver esse negócio de perdão. E se você realmente é um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, tem uma coisa que você precisa saber. Você tem que perdoar, meu irmão. Jesus está mandando. No que depender de mim, naquilo que depender de vós, ele vai dizer: tem de paz com todo mundo. Naquilo que depender de mim, eu preciso ter o coração limpo. Naquilo que depender de mim, eu não posso ficar guardando o erro dos outros. Naquilo que depender de mim, eu não posso ser fiel depositário da maldade alheia. Naquilo que depender de mim, eu não posso deixar a raiz de amargura ficar brotando dentro de mim. Eu não posso. Naquilo que depender de mim, eu não posso deixar nada ficar fermentando dentro de mim. É minha responsabilidade. Não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, antes apazigue a sua ira. Seja você o responsável por apaziguar a tua ira. Então, o discípulo de Jesus tem que perdoar. Porque se a gente não perdoa, esse negócio fermenta dentro da gente e contamina um monte de gente à nossa volta. Contamina, irmão. Quem anda comigo no trabalho, contamina as pessoas que estão dentro de casa. E fica criando dentro da família, dentro de casa, uma predisposição para a maldade e para o mal. Por quê? Porque é guardador da maldade dos outros. O que é não perdoar? Bom, não perdoar significa que o mal se instala dentro de nós. Simplesmente assim se instala. Deixa a gente fragilizado espiritualmente falando. Dentro da gente fica uma predisposição para o mal e para a maldade. E a gente não pode conviver com isso. Nós não podemos viver assim, porque se a gente viver assim, é vida atormentada. Quem não consegue perdoar, possivelmente não consegue pensar o bem a respeito de ninguém. Quem não consegue perdoar porque fica guardando mal, fermenta dentro de si mesmo uma pré-indisposição para a maldade, mas muito mais do que isso aí, é gente que não tem esperança a respeito da vida, é uma fé que não tem recompensa. Porque não obedece o Senhor. É uma vida desprovida de promessa de Deus. Porque a promessa de Deus é para quem obedece. Não tem promessa para infiel. Minha fé está muito fraca. É claro, a sua fé está comprometida. Você fica guardando maldade dos outros.
Você fica aí num orgulho tremendo. Você fica sendo guardião do erro das pessoas. É claro que você está com uma fé vulnerável, com uma fé pequena mesmo. Quem não perdoa, irmãos, muito mais grave do que isso. Quando a gente toma uma decisão de não perdoar alguém, nós estamos dizendo com isso que o sacrifício de Jesus foi inválido. Foi em vão. É gente que se dispôs a anular a eficácia da cruz. Porque só é possível perdoar a partir da cruz, irmãos. E quem não perdoa está dizendo que a cruz perdeu a eficácia na vida. E a gente precisa pensar a respeito do que significa, então, perdão. A gente não perdoa, a gente faz isso com a cruz, sabe por quê? Porque a gente está dizendo assim, o fulano ali me fez uma coisa tão grave, tão grave, tão grave, que o sangue do cordeiro não é capaz de cobrir isso. Eu estou anulando a eficácia do sangue de Jesus que nos perdoa. Eu estou dizendo que o sacrifício de Jesus lá, assim, foi em vão. Por quê? Porque eu estou dizendo que a pessoa lá fez alguma coisa contra mim que é tão grave que o sangue de Jesus não é capaz de cobrir aquilo. Eu estou me colocando uma indisposição minha contra a cruz. E eu vou ter problema com Deus. E por que eu vou ter problema com Deus? Porque o Senhor disse: perdoa, perdoa. Na oração do Pai Nosso, por exemplo, ele vai dizer: perdoa as nossas dívidas, conforme nós perdoamos. Vai ter problema com Deus, é óbvio que vai ter problema com Deus. Então, a pessoa que tem dificuldade para perdoar, o discípulo de Jesus que tem dificuldade para perdoar, ele vai ficar aí amargurado na vida, fermentando o mal. De alguma forma lança maldição sobre a cruz. Por que? Bom, porque a Bíblia vai dizer que Cristo se fez maldição por nós. Se tornou maldito no nosso lugar. Então, uma pessoa que não perdoa, é como se ela fosse lá e crucificasse Jesus de novo. Isso é a abominação para Deus. Me ofenderam tanto e não tem sangue que cobre isso. O sangue derramado lá há 2000 anos atrás não é capaz de cobrir essa ofensa que me fizeram hoje, no tempo presente. Isso é grave, irmãos. Por isso que a ordem é perdoa 70 vezes 7. É um mundo sombrio a pessoa que entrou nesse mundo de que não perdoa. O mundo de uma pessoa que diz que não perdoa é um mundo sem cruz, é um mundo sem sangue de cordeiro. É um mundo sombrio, é um mundo sem graça de Deus. Por isso que a gente tem que perdoar. O mundo de gente que não perdoa, que não concede perdão, que não pede perdão, é um mundo de perturbação, de impotência, de estar todo dia lidando com o mal, vendo maldade. Mas também é um mundo que adoece, é um mundo doentio. Tanto faz porque você não quer perdoar, como não quer pedir perdão. Davi ficou 1 ano sem pedir perdão para Deus. E quando ele vai falar da saúde dele, ele diz assim: meus ossos secaram. Espiritualmente fiquei vulnerável, 1 ano sem compor uma canção. E eu entrei em depressão. Porque não perdoei. Estou seco, perdi a fome. Porque não pedi perdão. Significa que a gente tem que perdoar mesmo que a pessoa não pede perdão. Não quero guardar erro de ninguém. Agora, porque uma pessoa não perdoa, ela abre mão da providência divina que está na cruz de Jesus para todos nós.
Por isso que a pessoa que foi perdoada por Jesus, ela não vai ter muita dificuldade, não. O Senhor me perdoou. Então o apóstolo Paulo vem e diz para a gente aqui lá, ó, perdoe como o Senhor lhes perdoou. Perdoe, Deus nos perdoou. Sabe quando foi que Deus me perdoou e te perdoou? Antes que eu pedisse perdão. Antes que eu pedisse perdão. Eu não sei se eu vou ter muito tempo para lidar com isso hoje, não. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus me perdoou, eu ainda sendo pecador. Então presta atenção no que eu vou te falar. Eu já cansei de ouvir conversa das pessoas dizendo assim: eu não perdoei fulano de tal, ou cicrana, a fulana, porque ele não se arrependeu. Então aprenda uma coisa de uma vez por toda: é o perdão que a gente dá que gera arrependimento no outro. Eu só me arrependi porque Deus me perdoou. Eu só consigo fazer meia volta, me converter, porque Deus me perdoou. Não tem essa de primeiro se arrepende e depois eu vou te perdoar. E tem gente que não muda a vida, sabe por que não muda a vida? Porque não recebeu perdão para que pudesse se arrepender. Porque não pediu perdão para poder se arrepender. Tem um monte de gente, um monte de casal, um monte de família, vivendo sem o perdão de Deus, sem a amizade de Deus, por um único motivo. Porque não experimentou ainda a bênção do arrependimento, a bênção da conversão, que só é possível depois que Deus me perdoa, só é possível depois do perdão concedido. Não é assim, primeiro você muda e depois eu vou te perdoar. Eu primeiro te perdoo, para ver se o arrependimento transforma, muda a tua vida. Aí tem filho que não muda. Tem marido que não muda. Tem mulher que não muda. Tem irmão que não muda. Porque a gente quer ver no outro primeiro mudança para depois perdoar. Sem esquecer que aquilo que gera um caminho novo é porque foi perdoado. O perdão gera arrependimento. Eu estou encerrando. 70 vezes 7, meu irmão e minha irmã. 70 vezes 7. Agora presta atenção. Se alguém um dia foi lá e te pediu perdão e você não perdoou, você se tornou inimigo de Deus. Eu vou repetir para você outra vez. Afinal de contas, a gente não está aqui para passar um tempo, a gente não está aqui porque é religioso, a gente está aqui porque nós queremos ouvir o que Jesus tem para nos falar. E eu vou repetir isso para você. Se por acaso alguém veio para te pedir perdão e você não perdoou, você se tornou inimigo de Deus. Por quê, pastor? Porque você está falando para Deus que ele perdeu tempo em te perdoar. A parábola está aqui, ó, em Mateus capítulo 18. Um rei que tinha um camarada lá, e Jesus vai dizer, o reino dos céus é assim. É assim que é o reino dos céus. Ele começa a contar a parábola aqui no versículo de número 23. Dizendo, olha, por isso o reino dos céus é como um rei. Que rei? Um rei que desejava acertar conta com seus servos. É assim o reino de Deus. É um rei que quer acertar conta com seus servos. E aí tem a parábola a partir do verso de número 23. Camarada deveria uma fortuna. Uma conta impagável. Que nem a minha, que nem a sua conta com Deus. E o rei perdoou. O rei pegou a dívida. Você tem condições de me pagar? Não tenho. Então, ó, está liberado. Vá em paz. O camarada desceu a escada do templo. Tuc, 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 tuc. Encontrou o camarada na frente dele. E catou pelo pescoço. Opa. Você está me devendo a jantinha do domingo passado. Você não pagou a pizza do verão passado. Me paga ou apanha.
Só que os guardas do rei viu aquela cena. Alguém entrou lá e falou: rei, sabe aquele camarada que o senhor rasgou a dívida e jogou no cesto de lixo? Sim. Pois é. Saiu lá e pegou o sujeito pelo pescoço porque não pagou uma continha lá. Corriqueira. Ah, é? É. Então, chame os guardas, uma guarnição inteira vai lá e pega ele e traz de volta para cá. Vai lá e traz de volta. E aí, quando traz de volta, o Senhor olha para ele, esse rei, e diz assim no verso 32: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Você se tornou meu inimigo. Joga ele de novo no calabouço. Eu vou lá na lata de lixo, pegar aquela dívida que eu rasguei, pôr um durex nela e está dizendo: você continua me devendo. Você continua sendo meu inimigo. Porque você me implorou, eu te perdoei. O outro foi lá e te pediu perdão e você não perdoou. Então você continua sendo meu inimigo. Você continua me devendo. Por quê? Porque você tem que perdoar como o Senhor te perdoou. É da mesma forma. Quer dizer que eu perdi tempo em te perdoar? Quer dizer que rasgar a tua dívida lá, eu perdi tempo com isso? Porque me parece que Deus nos concede o perdão, cancela a nossa dívida, mas fica de olho. Eu quero ver você perdoado, como é que você vive. Eu quero ver você sem dívida nenhuma, como é que você vai viver. Deus fica de olho. Está achando que Deus perdoa e pronto, nunca mais olha para a tua vida? Você está enganado, meu irmão. Deus fica de olho. O Senhor está sempre de olho na gente. Você fala que é discípulo de Jesus, que está aqui todo domingo. Jesus contou a parábola da figueira. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é agricultor, ele está de olho. Meu pai, estando de olho daqueles que dizem que estão em mim, ele fica de olho para tomar alguma decisão. Algumas pessoas ele poda para dar mais fruto, e meu pai de olho pega algumas pessoas, corta e joga no fogo. Meu pai está de olho. 70 vezes 7, meu irmão. 70 vezes 7. Talvez se a gente perdoasse como o Senhor nos perdoou, a gente não teria maldade no coração, andaria em santidade, teria uma vida livre, porque não seria guardador da maldade de ninguém. A gente teria uma vida boa para andar com Cristo. A gente não teria nada para trás. A gente olharia para o dia de hoje e amaria o dia de hoje. Eu peço a Deus que Ele nos ajude, uma vez mais, a entender que os discípulos de Jesus perdoam porque já foram perdoados. O que eu digo aqui para você, irmão, é assim: o Senhor está de olho em você, viu? E tem muita gente vivendo uma vida de amargura, porque se tornaram inimigo de Deus, dizendo que aquilo que foi feito na cruz não dá para cobrir a maldade que fizeram para a gente. Tem que ter muito cuidado com isso, irmão, porque Deus está de olho na gente, amém?